Se alguém me pedisse para falar como é que é o mercado de oftalmologia para quem entra agora na profissão, em uma única palavra, eu diria bom. E em 3 palavras? Não tão bom. Mas afinal, será que vale a pena ainda para quem se forma agora em medicina começar a residência e seguir por esse caminho? Na minha opinião, sim. Eu vou explicar tudo direitinho, mas antes eu tenho que dar alguns créditos. Primeiro, a ideia desse vídeo, que foi do Rodolfo Francisco, ele me pediu para fazer um vídeo sobre mercado em oftalmologia para quem se forma agora. E a ideia é tão boa que a gente não vai fazer um vídeo, a gente vai fazer alguns vídeos, né? Na verdade, a gente vai jogar algumas ideias, a gente vai fazer um jogo de ideias, né? E o segundo crédito que eu quero dar é para essa expressão do início. Na verdade, ela não é minha, ela é daquele genial jornalista, o Mauro Betting. Olha que eu não gasto esse adjetivo genial à toa, mas ele falou isso quando a economia brasileira estava aí dando saltos absurdos na primeira fase da primeira década desse novo milênio, né? E ele falou como é que vai a economia brasileira. Em uma palavra ele disse bem, e em 3 não tão bem. E naquela hora aquilo era um absurdo, porque a economia ela estava galopando aí, e alguém falar que ela não estava tão bem, né, soaria um pouquinho estranho. Mas eu imagino que ele quis dizer que superficialmente sim, a economia ia bem, mas se você fosse fazer uma análise mais profunda, talvez ela não estivesse tão saudável. E o tempo é o senhor da razão e acabou mostrando que aquela afirmação dele estava brutalmente correta. E eu imagino que na nossa especialidade a gente passa por algo parecido. A minha visão é que não é a oftalmologia que está ruim ou boa em si. A minha opinião é que, na verdade, a medicina é que não é mais tão legal. Eu tenho um colega, mais que um colega, até um amigo pessoal, e a gente é da mesma geração. Ele é um mês mais velho que eu, se formou 6 meses antes aqui na Federal de Pernambuco, eu me formei na Federal da Paraíba. E esse colega, ele tem várias coisas em comum comigo, e uma delas é ele tem uma certa inquietude. Ele já fez várias residências e ele terminou oftalmologia e ficou meio chateado com o mercado e decidiu largar e fazer uma nova especialidade. Ele foi fazer gineco-obstetrícia. E eu me lembro que eu estava conversando com ele lá no início, né? E quando ele foi tomar essa decisão, eu disse: cara, isso que você está fazendo aí é mais ou menos como você tirar o dinheiro do Banco do Brasil, da poupança do Banco do Brasil, e colocar na poupança da Caixa Econômica. O problema não é o banco, o problema não é a especialidade, o problema é a poupança que está rendendo uma porcaria. Então, a medicina, ela infelizmente, ela vive um momento difícil, não só do ponto de vista de mercado, mas do ponto de vista ético, do ponto de vista técnico, enfim. E aí é o que eu falo da oftalmologia, né? A oftalmologia, ela vive hoje, na minha opinião, uma coisa que aconteceu lá com o futebol do Rio de Janeiro há mais ou menos aí, sei lá, uns 15 anos atrás, quando os times do Rio, eles iam muito mal e eles não tinham o que comemorar. Eles só ganhavam o Campeonato Carioca, e aí você ia ver lá o Flamengo ficava em 11º no Campeonato Brasileiro, o Vasco ficava em 14º, o Botafogo em 15º e o Fluminense rebaixado. E aí o Flamengo não tinha muito o que comemorar, mas ele comemorava o título de o melhor do Rio. E eu acho que a oftalmologia hoje o melhor do Rio, aí entre aspas. Mas por que seria o melhor do Rio? Bom, eu falaria de 2 lados, né? Um é pela minha pessoa em si, e a segunda é pela especialidade em si, né? E aí eu vou começar falando primeiro sobre mim, e isso que eu falo sobre mim possivelmente vai se aplicar a você também. Pelo menos algumas dessas coisas, né? Principalmente se você está no início da carreira, talvez algumas coisas que eu passei, alguns lugares por onde eu caminhei façam sentido para você agora, mesmo que você não tenha passado por esses caminhos. E nos próximos vídeos a gente vai falar dos pontos positivos da oftalmologia e depois dos pontos negativos, né? Bom, mas primeiro um pouco sobre mim, né? Dizem que o homem é a medida de todas as coisas e o homem fala através de mim. Eu também fiz várias especialidades. Eu entrei em anestesiologia 2 vezes, eu cheguei a começar a residência 2 vezes e larguei. E na época todos os meus colegas diziam: cara, você é louco,
você vai largar a anestesiologia, que é uma especialidade que você não precisa fazer investimento, você não precisa comprar tudo isso aqui para poder entrar no mercado de trabalho, ela te dá um bom retorno financeiro e você vai largar isso aí. Na época era um bom lugar de residência, né? Era lá em São Paulo, né? Mas eu não estava feliz e eu insisti nesse erro e fiz de novo e eu novamente estava infeliz. Depois eu fiz neurocirurgia e hoje eu vejo que eu precisava passar por todos esses caminhos para entender hoje que eu sou oftalmologista e que eu adoro fazer isso que eu faço hoje, né? Então, eu também fiz ainda cirurgia geral, então foram 4 anos antes de entrar no prumo, e no ano que eu fiz oftalmo eu também passei para radiologia e até o meio do ano eu tinha minhas dúvidas se valeria a pena estar aqui onde eu estou hoje, mas eu realmente adoro isso aqui. E curiosamente eu estava falando com um cara que ele está na faculdade de medicina agora, ele está terminando, e lá na Federal da Paraíba, onde eu me formei, ele é um cara super bacana, um cara muito inteligente. E aí eu tava falando para ele sobre escolhas profissionais, né? E eu até falei para ele, cara, aquele Natan que você conheceu lá na época que eu fazia faculdade, em 2007, 2008, aquele Natan morreu, ele não existe mais, porque de acordo com o que a gente vai vivendo, as nossas visões de mundo e os nossos interesses, as coisas que a gente pensa, elas vão mudando com o tempo, né? E aquele Natan ele não existe mais. Naquela época eu tinha uma necessidade muito grande eu me via como cirurgião, que hoje eu não me vejo tanto. Com aquele cirurgião mesmo que entra e que salva vidas, e se você me falasse, pô, cara, você não vai salvar vidas, você vai salvar vistas, aquilo me incomodava um pouco. Se alguém dissesse, não, você é um oculista, o que você faz não é como o neurocirurgião que abre a cabeça das pessoas. Aquilo naquela época me incomodava. Hoje não, hoje é o contrário. Hoje eu tenho colegas neurocirurgiões e, enfim, eles estão pelo menos para quem olha de fora, né, aparentemente financeiramente muito bem, né? Mas eu não queria a vida que eles têm. Eu não estou dizendo que é ruim, mas para mim aquilo ali não funciona, porque com o tempo você vai começando a se alimentar quem de fato é você, o que você realmente gosta, o que é você de fato e o que as outras pessoas tentaram aí botar na sua cabeça, e que você, com o tempo você descobre que não é, né? Então essa vida ela não era para mim. Hoje eu sei perfeitamente bem o que de fato eu gosto. Semana passada até, curiosamente, eu vou falando aqui, vou lembrando das coisas, eu estava conversando com minha esposa, né? E uma das coisas que eu conversava com ela é o que de fato é seu, né? O que de fato que você realmente gosta e que não foi ninguém que botou isso na sua cabeça, né? Eu comecei a pensar, né? E algumas coisas me vieram à cabeça, e viajar, por exemplo, minha família não tinha cultura de viajar. Hoje em dia eu adoro viajar, eu adoro ver culturas diferentes, experimentar comidas diferentes, enfim, de preferência coisas que não são ali no eixo mais comum, né? E isso, desde pequeno eu me lembro disso. Eu tenho interesse pelo atlas geográfico do meu pai, eu tenho interesse por hinos de países, então isso é uma coisa minha mesmo. Assim como, por exemplo, música, né? Música, meus pais, eles não gostam de barulho, né? Eu gosto de rock antigo, isso é uma coisa minha, não foi ninguém que botou na minha cabeça, né? Então, eu falava isso com minha esposa porque muitas vezes as coisas que a gente busca e que a gente caminha, a gente está sob influência de outras pessoas. E essa influência, em certos momentos da sua vida, ela é tão grande que ela te leva a tomar decisões que lá na frente talvez você se arrependa. Por exemplo, tem muita gente que tem essa cabeça de eu tenho que ser cirurgião, tenho que operar, porque se eu não operar, eu vou ser um médico inferior, tal, eu tenho que dar plantão, mas às vezes isso é fruto de uma certa imaturidade. No meu caso era isso, e às vezes você demora a poder perceber isso. E eu, felizmente, eu consegui ter essa visão e descobrir isso ainda relativamente cedo, a ponto de poder voltar para trás. E uma das coisas que eu falei para esse meu colega que largou a oftalmologia e foi fazer GO foi o cara, como diz a música do Gabriel Pensador, nenhuma rua é sem saída para quem sabe olhar para trás. Se permita errar, se permita tentar. Eu só sei hoje que eu não sou neurocirurgião, ou que eu não gosto de fazer plantão,
que eu adoro passar o domingo em casa, que o que eu gosto mesmo é estar assistindo o Jornal Nacional, nem assisto o Jornal Nacional, mas é só exemplo, de chegar às 8 horas da noite em casa, assistir o Jornal Nacional para mim é um exemplo de jantar em casa e estar com a TV ligada e meu filho brincando no tapete. Isso para mim é o supra-sumo da vida, isso aí é a quintessência da vida. E se eu tivesse seguido pela cirurgia geral, se eu tivesse seguido pela neurocirurgia, eu via meus staffs, não era uma questão de a residência assim. Mesmo os meus staffs, eles tinham essa vida. Então, às vezes você não para pensar nisso agora, porque você está envolto em uma realidade que ainda não vai ser a tua realidade final. Então, por isso que eu dizia que aquele Natan, que aquele hoje estudante de medicina, na época ele não tinha entrado na faculdade, que ele conheceu, ele não existe mais, ele morreu, porque a gente vai se transformando de acordo com as coisas que a gente vai vivendo. E eu até acho que tem pessoas que nasceram para isso aí, que se realizam com isso, que elas gostam dessa vida. Eu chamo esses caras de ou plantonista. Eu dava plantão com um cara assim. Ele acordava às 2h30 da manhã e se fosse uma coriza, um resfriado, ele voltava praguejando. E o plantão éramos nós dois, né? E se eu fosse atender no lugar dele, atendesse um resfriado, eu disse, ufa, -1. Então, eu voltava mais aliviado, ele voltava com raiva. E se fosse o contrário, se ele fosse fazer um acesso central, ou entubar, ou fazer um procedimento que fosse ali mais agudo, ele voltava vibrando, podia ser 2 horas da manhã. E eu voltava pensando, cara, isso não é vida, eu não nasci para viver nesse tipo de guerra quase, né? Eu nunca gostei de sala vermelha. Eu odiava ver mãe se despedindo do filho na sala vermelha, que aquilo era uma vida que me maltratava. Eu sofria um dia antes do plantão, no plantão me desgastava e no dia seguinte eu estava morto. Então, naquela época eu não tinha a noção disso a longo prazo. E aí, às vezes, você precisa passar por esses caminhos para poder chegar a essa conclusão, né? Então, a primeira coisa que eu diria para você isso vai depender de você. No meu caso, a oftalmologia é a melhor especialidade para mim. Mas agora nos próximos vídeos a gente vai falar alguns dos pontos positivos da oftalmologia em si, excluindo a pessoa Natan, excluindo você até, as suas necessidades, mas a gente vai falar bem no próximo vídeo da oftalmologia. E no outro vídeo, aí a gente vai falar dos pontos negativos da oftalmologia. Pergunta a um economista: como é que vai a economia brasileira, mas numa única palavra? Ele responde: bem. E em 3 palavras? Não tão bem.